Eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos dizer assim, Pastor Antônio. Deus te deu a vitória. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos do céu, que Deus resplandeça sobre ti, sua luz, e toda a sua vida, bem feliz possa estar com Jesus. Deus te guarde, Deus te livre, e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade, muitos santos com Cristo andar. Deus te guarde, Deus te livre, e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade, muitos santos com Cristo andar. Graças a Deus. Vamos dizer assim, parabéns, pastor Chagas. Para a meditação do nosso pastor, o Salmo 20, versículo 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Pronto. Deus te guarde, Deus te guie, e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Eu posso trabalhar com o pastor. Em ti, Senhor, somente em ti, meu Senhor, és meu refúgio, minha alma, és tu, meu caminho, a minha vida em nome, aquele que na Golgota morreu na cruz. Fazendo no tempo meu, quando eu estava em Jesus, deixando Moisés. Ao grande e excelso Deus, viemos louvar por mais um ano de vida do nosso pastor, que tem honrado a Deus com sua vida e belos hinos de louvor ao Senhor. Tem concedido vitória com saúde e vigor, e ele tem alimentado o rebanho, que Deus o confiou com um alimento saudável vindo dos altos céus. E todos que se dedicam aos ensinamentos a aceitar são bem-aventurados e dedicados à obra, servindo a Deus e aguardando a vitória. Deus continue lhe abençoando. Agradecidos somos a Deus por esta dádiva de 87 anos, que seja com paz, proteção, virtude e amor sempre abundante na obra do Senhor, prosseguindo sem nada a temer, pois Deus, o general, é quem luta por nós. E destas lutas aqui não lembraremos jamais, pois tudo será só glória e aleluia junto ao nosso Deus. Com todos que permanecerem firmes até o fim, gozaremos para sempre no eterno porvir.
Parabéns, pastor. Que Deus o abençoe. Vou entregar ao nosso irmão Jadiel, porque ele tem conta e tira logo o dízimo. Ele é muito inteligente. Conjunto rebanho de Jerusalém, seja todos por paz do Senhor. Deixaremos o versículo para o nosso pastor. Isaías capítulo 14, versículo 24 diz assim: Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Queremos deixar a caixinha para o nosso pastor. Ele não chama pentecostal. Acho que vai guardar a O conjunto do rebanho está em tempo e da mocidade também está em tempo. Tá certo. Nós que fazemos parte do conjunto infanto-juvenil, queremos também homenagear o nosso pastor através de um versículo que se encontra no livro de João, capítulo 15 e versículo 16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Que Deus continue te abençoando, pastor, e te dê muita saúde, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu saúdo a igreja por paz do Senhor. Queria uma pequena homenagem em nome do conjunto infanto-juvenil. Assim como Deus levantou Moisés para guiar o povo a Canaã terrestre, Deus te escolheu e te ungiu para conduzir um povo escolhido a Canaã celestial. Hoje, 87 anos de tua existência, louvamos a Deus por tua vida, pastor. Todas as lutas serão esquecidas, porque junto com o povo que Deus te confiou, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Parabéns, pastor. Deus maravilhoso. As crianças estão muito felizes. Por quê? Porque hoje é o dia que o Senhor fez. A igreja está muito bonita, pastor. Porém, nós estamos vivendo um período atípico, período de pandemia. Como a igreja está cheia, irmãos. E as autoridades recomendam que a gente use a máscara. Usem as máscaras, por favor. A igreja está cheia. E a gente não quer ver nenhum irmão aqui doente. A gente está aqui no pronto-socorro do céu. Então vamos usar as máscaras, né? Olha, os nossos pastores todos aqui são exemplos para nós. Usem as máscaras, tá certo? Para mim é um prazer estar do seu lado. O senhor completando seus 87 anos. E eu perguntando, quando é que eu chego lá? Quando é que eu vou chegar? Nós esperamos que chegar. Amém. Aleluia. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do Deus, nós oraremos para nós. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Que Deus lhe abençoe
Deus me ajude e possa a cada dia me abençoar. Eu quero deixar, não é uma caixinha, é um envelopinho, em nome da minha família e da congregação que está em Tibiri 2. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Nosso irmão Jasmiel, representando o presidente da igreja. Meus irmãos, estamos felizes e honrados em poder participar da festividade em comemoração aos 87 anos do nosso pastor. Um homem que não precisamos falar de marcante, todos conhecem. Sua vida é bem conhecida no nosso meio, sabemos quem ele é. E para mim, em especial, para mim, Jasmiel Menezes, em especial, ele tem sido um ícone, um exemplo, e eu sou muito feliz por ter o privilégio de trabalhar ao seu lado. Gostaria de convidá-lo aqui em nome do presbitério da igreja, qual faço parte com muita honra, confiado por ele. Sou presbítero que ele me consagrou para mim. Eu fico feliz e honrado com ele. E em nome do presbitério da igreja, vou deixar um versículo para o Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 22, na sua meditação. Diz assim: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Amém? Vou dar um abraço, e nesse abraço, todos os presentes estão me abraçando. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Que Deus abençoe e dê saúde. Estamos felizes, alegres com esse dia que estamos comemorando, o aniversário do pastor Antônio, já foi vivido. É uma pessoa que tem dedicado toda a sua vida à obra de Deus, Desde a sua mocidade, quando entrou na igreja, aceitou Jesus, e até hoje tem dado o seu melhor para a obra do Senhor. Então é uma pessoa que mora no coração de Deus, porque Deus tem prazer naqueles que têm prazer na sua obra. Eu dou graças a Deus pela vida do nosso pastor Antônio, que Deus ajudando ele, abençoando, dando força, vigor, até a volta de Jesus. Nosso desejo é que ele permaneça até a volta de Jesus, porque tudo que Deus faz é bom. Eu quero deixar para o nosso pastor o versículo que está em Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 8, que diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Deus abençoe o nosso pastor em nome de Jesus. Graças a Deus. Agradecemos a Deus por esta data festiva, que o Senhor tem concedido ao nosso pastor e também a todos nós que faz parte da Assembleia
Assembleia dos Santos. Louvado seja o nome de Jesus. Agradecemos a Deus pelos 87 anos de vida que Deus tem dado ao nosso pastor. Aleluia, ao nosso lado. E nós somos privilegiados, né? Por termos um pastor como o nosso pastor Antônio, que sabe cuidar das suas ovelhas. Louvado seja Deus. E em nome do ciclo de oração da Assembleia dos Santos, todos os ciclos de oração, eu quero me dedicar a 2 versículos e lhe entregar uma caixinha também, né? E desde já agradeço às irmãs que cooperaram e já peço para o próximo ano não esquecer. Amém? Glória a Deus. Aqui no livro de Jó, no capítulo 12, e o versículo 12 e 13, pastor Antônio, que diz assim: com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Amém? Glória a Deus. De música Filadélfia também saúde a todos com a parte do Senhor. Amém. Para nós também é motivo de grande gozo e alegria, né? Nosso pastor, amado e cuidador, né? Como todos já disseram, cuida bastante, muito bem de nós. Quero convidá-lo versículo para a meditação do pastor. Está na terceira epístola de João. 3 versículos. Vou só mudar um pouquinho. Eu sei que a palavra de Deus diz que não devemos nem tirar, nem acrescentar. Mas eu vou só modificar pela situação que a gente está ouvindo, né? A banda Filadélfia, ao amado pastor Antônio, a quem nós amamos na verdade. Amado, acima de tudo, nós fazemos votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E o 4. Não temos maior alegria do que esta, de ouvir que nós, teus filhos, andamos na verdade. Amém? Singela lembrança, mas com muita luz. Dá um abraço agora nele, representando a banda. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Espero em Deus mais um ano de vida. Amém. Se Deus confirmar, me dando mais um ano de vida, para o ano eu estarei aqui para receber para dentro de vocês. Amém.